Olá, meus amores, sejam muito bem-vindos ao NutriCast. É a primeira temporada e eu estou hoje com um convidado muito especial, um convidado que ajudou muito na minha profissão como nutricionista e também no início da minha carreira. E eu vou deixá-lo se apresentar porque ele é bam de gastronomia daqui do Maranhão e eu creio que você vai gostar muito dessa conversa. Por favor. Tudo bom? Muito prazer, é uma honra ser o convidado aqui para iniciar esse projeto, o que já desejo muita sorte, muita bênção, que seja um projeto exitoso e que alcance muitas pessoas que precisam ouvir esse conteúdo e que melhorem com esse conteúdo. Eu sou Lula Filho, filho de Juja, como um dos principais pontos do meu currículo. Juja foi uma grande gastrônoma aqui do Maranhão, uma pessoa que defendeu muito a gastronomia maranhense, que lutou toda a sua vida para honrar essa gastronomia tão forte que a gente tem aqui no Maranhão. Sou filho do Lula, que não é o Lula presidente, né, o militar. Seus valores sempre permeiam minha vida, meu cotidiano. Marido da Janaína e pai do Pedro. Essa é a principal parte do meu currículo, são essas referências. Mas trabalho com gastronomia desde os 14 anos de idade, então muito tempo aí já na área. Já tive bares, já tive restaurantes. Hoje administro 7 operações e tenho projetos muito ambiciosos aí pela frente na gestão de restaurantes, né? A Casa de Juja, por exemplo, que é nossa principal marca hoje, nós temos 5 operações e até 2028, dezembro de 2028, vão ser 10, além de outras que vão estar nesse ecossistema. Amo gestão, amo gastronomia e adoro tudo que permeia essa área, adoro a ciência do cozinhar e do gerir. Que bom, Lula. Lula, conta aqui pra gente, pra mim, né, que eu sou curiosa. Desde os 14 anos que você falou, né, que já está nessa área de gastronomia, né, de empreender, mas sempre foi ou foi com o tempo, com o passar do tempo, depois que você se tornou mais jovem, adulto e aumentou essa paixão por gastronomia ou mesmo desde os 14 anos? Boa pergunta. Comecei a trabalhar com 12, né? Minha mãe tinha loja de cosméticos, queria me dar uma mesada e eu, nessa época, achei que não merecia ganhar algo sem trabalhar. Sim. Então, pedi que ela me levasse para a loja dela de cosméticos. Então, trabalhei com cosmético, depois era a decoração de casa. E aí, depois minha mãe montou uma lanchonete. Então, desde os 14 anos, eu trabalho na área de alimentação. Teve lanchonete, depois teve um bar, depois restaurantes, e aí por aí vai. Então, sempre eu, filho mais velho de pais separados, eles separaram, eu tinha 13 anos de idade. Então, sempre fui o homem da casa. Então, eu estava sempre do lado de minha mãe em todas essas experiências empreendedoras, né? Que quase todas, tirando ali o comecinho, que teve roupa, joia, cosmético, decoração, quase todas foi na área da gastronomia. Então, terminei sendo picado por esse bichinho da gastronomia e com 21 anos montei meu primeiro negócio, meu primeiro bar. E de lá para cá, sempre trabalhando nessa área. Não parou mais, né? E depois, né, que aconteceu, Deus levou, né, a dona Juja, e não veio assim um medo, porque eu creio assim, nossa, a dona Juja, ela deixou um legado, né? Deixou o restaurante, já tudo encaminhado, né? E aí veio a surpresa, né? De Deus levá-la. Não veio aquele medo, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer com o restaurante da minha mãe? Na realidade, essa pergunta também tem uns pontos muito interessantes que eu vou me permitir abordar. Sim. Minha esposa, que está todo dia comigo, me conhece, ela diz assim, tu não tem medo. Eu tenho medo, mas muito medo. De várias vezes que eu me deparei com um grande desafio, todas elas eu tive medo. Só que o que é que eu faço? Eu transformo o medo em estratégia. De, pô, se eu tô com medo é porque tem alguma coisa que eu ainda não sei. Para mim, o medo é falta de informação. Então tem alguma informação, existem lacunas que eu preciso preencher. Então eu busco todas as informações possíveis para me dar mais segurança, mais confiança em avançar. No caso específico do falecimento de minha mãe,
Ela tinha um restaurante pequeno, que ela queria algo menor pelo momento de vida dela, que estava mais cansada, e ela montou na casa dela um ateliê de gastronomia. Por que ateliê? Porque não tinha cardápio no começo. Existia, você chegava, marcava, era só com reserva, tinha que dizer o que queria comer, o que gostaria de comer, um camarão, ou peixe, ou lagosta, ou o que fosse, e ela preparava uma receita da cabeça dela. Depois foi criando alguns pratos, aí foi criando cardápio. Mas por ser na casa dela, o restaurante ficou Casa de Juja, que era o apelido dela. Então, por isso, aí nasceu a Casa de Juja na casa dela. A coisa foi crescendo até chegar ela ter 7 funcionários. 7 na casa dela. Nós, eu e minha irmã, a gente não trabalhava com minha mãe. A gente só ia lá aproveitar aquela gastronomia maravilhosa. Comida de mamãe é boa, né? Quando ela faleceu, no domingo, no mesmo dia eu reuni meus irmãos. E aí, o que vamos fazer? Nós vamos dar continuidade ou nós vamos encerrar a empresa? E aí, meu voto foi que a gente continuasse. E aí, a gente continuou, eu, meu irmão e minha irmã. Meu irmão saiu 2 meses depois, porque lá realmente não dava resultado. Principalmente para 3 pessoas. E minha irmã e eu continuamos. Eu sabia que precisava plantar mais, regar mais, mas que a gente tinha uma pedra preciosa na mão. Faltava lapidar. E convidamos os 7 funcionários a continuar conosco. E os 7 continuaram e estão conosco até hoje. Minha irmã ficou, ela tinha um restaurante, eu tinha aberto outra empresa, eu fiquei mais mergulhado lá e minha irmã no restaurante e dando apoio. Resultado é que 4 anos depois nós temos 5 operações com 150 funcionários. Que bênção. Então, assim, é o legado dela sendo defendido, sendo levado para cada vez mais pessoas. Então, medo dá, mas a gente sabia que tinha uma pedra preciosa. A gente precisava de tempo para plantar e regar. E foram 2 anos regando, sem colher nenhum fruto, para começar a colher fruto 2 anos depois. Ótimo. E eu tive a oportunidade de ouvir uma palestra sua e lá você trabalha muito com os funcionários, treinamentos, né, preparação e também no recrutamento você faz umas perguntas interessantes, né, sobre meta, sobre sonho. Essa paixão pela gestão se tornou desse medo, né, te impulsionou ou não? Já faz parte mesmo de você, da sua personalidade, de saber cuidar dos funcionários, saber trabalhar os pontos fortes e os pontos fracos dos funcionários e também entendê-los, porque é muito difícil, porque há uma diferença de chefe para líder, né? Hoje em dia o chefe, ele só quer ali resultado, e o líder não, ele busca ajudar o funcionário, entender quais são os problemas do funcionário, porque ali é um ser humano, né? A gente está trabalhando com um ser humano. É a máquina motriz da empresa, né? Mas você está com uma pessoa que tem problema em casa, com filho, com esposa, né? Enfim. Então, como foi que surgiu esse líder Lula, de ajudar, compreender, entender o seu funcionário? Bom, é legal também, me levou a um tempo muito distante. Talvez tenha sido um dom e que eu aproveitei esse dom para aprimorar esse meu traço, né, de liderança. Eu, com 18 anos, eu assumi o restaurante nosso. Estava com muita dificuldade, né, não conseguia pagar as contas, e eu disse para minha mãe que a partir daquele momento, eu com 18 anos, eu estaria assumindo o restaurante, a gestão. Eu não ia mais ajudar minha mãe, eu ia gerir o restaurante. Lógico que ela não aceitou, mas eu impus e tomei a frente. Minha mãe era muito forte, ela era muito assim, ela tomava todo o espaço quando ela chegava. Frente, mas eu aprendi isso com ela também, e tomei decisão, a partir de hoje eu assumo o restaurante. E aí, aquele 18 anos de idade, assumir aquele restaurante, aquelas dívidas gigantescas, e negociando com pessoas adultas que nunca tinham sentado com... Hoje é 18 anos, eu acho que ainda é adolescente, mas na minha época, 18 anos, a gente já estava se tornando adulto. Mas era um jovem de 18 anos sentando na mesa com adultos negociando dívidas. E todos perguntavam, cadê sua mãe? Não, eu que assumi o restaurante.
E foi isso que fez eu começar a perceber, naquele momento, muito mais claramente, eu já tinha essa noção, mas naquele momento muito mais claramente, que quem dava resultado era a equipe. Sim. Quanto melhor a equipe tivesse, mais resultados eu teria. Sim. Então eu comecei com 18 anos a investir em capacitação de equipe. Uhum. Eu comecei a ouvir mais a equipe. Eu comecei a entender um pouco mais o dia a dia, o cotidiano da equipe. A gente fala muito em empresas, né? Olha, a tua vida pessoal não tem nada a ver, mas aqui dentro eu preciso que você esteja focado. Uhum. E eu já penso que a gente pode sim extrapolar e muitas vezes deve extrapolar o campo profissional e entrar na vida pessoal do funcionário. Lógico, muita responsabilidade. Sim. Mas eu sempre fiz isso. Por quê? Eu entendia que quase todos tinham problema com dívidas. Sim. E eu entendia que eu podia e precisava estudar mais a gestão financeira para ensiná-los a melhorar a parte financeira familiar. Ótimo. Com isso, eu fui melhorando a vida financeira deles, eles com menos dívidas, estavam mais motivados e estavam me entregando mais resultado. Então, assim, ao longo do tempo eu fui percebendo que esse trabalho era parte do meu trabalho e não um acessório. Sim. Ali era uma parte principal, entender o dia a dia. Funcionário que bebia muito, eu me envolvia. Cara, isso está tirando tua energia, está te prejudicando como profissional, aonde você quer chegar. Sim. Então, na palestra que eu disse assim, eu pergunto qual o teu sonho para todos os funcionários, porque quanto mais claro ele souber qual o sonho dele, qual o propósito, qual a missão, por que ele acorda cedo, deixa a família e vai trabalhar, eu ganho duas coisas. Uma, a clareza de propósito dele. Ótimo. E ele começa a trabalhar muito mais focado no propósito dele, me dando resultado sem pensar que ele está só me dando resultado. Ótimo. E o segundo, quando eu converso com ele, eu tenho algo muito mais pessoal e ligado a ele, que faz sentido a ele, e não pedir que ele me dê mais resultado, pedir que ele me dê mais produtividade. Eu falo do sonho dele. Sim. Do sonho. Por que que ele não está em busca do sonho dele? E com isso eu vou contar um exemplo. Por acaso, sim, eu fiz um treinamento sobre visão de futuro com os funcionários. Nós tínhamos 45 funcionários. Todos foram sensibilizados para trabalhar esse tema. Resumindo, dos 45, 9 queriam comprar sua moto. Para evitar andar de ônibus, era muito ruim, aquele ônibus de madrugada. Por acaso fechava 4 horas da manhã, não tinha ônibus. Naquele ano que a gente trabalhou metas, visão de longo prazo, e a visão de longo prazo não são 5 anos para funcionário, a gente trabalha 1 ano. 11 compraram moto. Olha que não beleza. Só os 8 que tinham moto. 11. A gente tirou uma foto com os 11. Comemoraram. Todos com suas motos lá. Teve um que foi interessante, ele disse que queria realizar o banheiro dos sonhos. Era o sonho dele ter um banheiro do jeito que ele sonhou. Hoje. A casa não estava toda decorada, mas ele chamou a gente para ver o banheiro que ele queria. E o banheiro estava lá, pronto, do jeito que ele sonhou. Então assim, quando a gente trabalha sonhos, as pessoas começam a sair de casa não para me dar resultado, mas sim para realizar seus sonhos. Então, desde novo eu entendi isso e aprimorei ao longo dos anos. Só para ter uma ideia, desde 2002, a gente está falando aí de 23 anos. Sim. Desde 2002, a gente trabalha com psicólogo da empresa. Ótimo. Psicólogo para atender os funcionários. Hoje, falar de saúde mental está muito em voga. E é uma coisa muito presente, muito permanente, talvez até a NR1 mostrando algo que é pauta obrigatória nas empresas. Isso. Mas 2002 ninguém falava disso. E a gente já tinha psicólogo lá. E fortaleceu com a pandemia, né? E olha que eu tô falando pandemia 2020, 18 anos antes, a gente já estava com psicólogo na empresa para atender funcionários. Muitas vezes, Raíra, na casa do funcionário para resolver crises conjugais. Sim. Porque a crise conjugal afeta a produtividade, a performance daquele funcionário. Então, é uma troca saudável, é uma troca bacana em que a gente se envolve sim, como eu disse, com responsabilidade na vida pessoal, mas a gente melhora a pessoa. E o que eu digo sempre, nós somos seres indissociáveis. Não existe esse negócio, deixa o problema atrás da porta. A gente vai levar nossos problemas para o trabalho. Nenhuma mãe vai trabalhar bem com um filho com febre em casa. Não pode também nem botar para debaixo do tapete. Ninguém vai trabalhar bem em crise de separação, de divórcio. Então, assim, a gente tem que entender esses momentos para apoiar,
para acolher, para estender a mão e muitas vezes só para ouvir a pessoa. E eles querem muitas vezes isso, a escuta ativa, né? Eles buscam isso, escutá-los, que está tão raro um empresário, um empreendedor, escutar o seu liderado, o seu funcionário, que ele acha que é bobagem, que acha que é balela, que acha que é mimimi, que não quer trabalhar, mas não, né? É um problema seríssimo. E os empresários hoje, eles têm que abrir a mente, ter esse ouvido aguçado, né? Eu faço neurociência e eu vejo muito a importância do empresário ouvir o seu funcionário, até porque ele precisa desse apoio que você faz, né? E isso é muito admirável, porque é muito raro o empresário ter essa visão. E eu creio, assim, que você está de parabéns, muito, muito positivo isso, e não é à toa aí que você está com 7 empresas, é 7. isso? Fala um pouquinho pra gente. Bom, a gente tem 5 operações da Casa de Juja, né? Uhum. É um buffet infantil, é uma parceria com o Vila Encantada, com uma parceria fantástica, a gente está lá há 3 anos. Sim. Todas as festas são nossas. A gente está completando agora 1000 festas em 3 anos. A gente tem uma parceria com a Andrea, lá no Canaloa, então que a gente fez uma sociedade para resultados. Aí eu tenho a Casa de Juja do Vinhais, que é onde minha mãe começou. Sim, foi lá que eu conheci. A Casa de Juja do Brisamar Hotel, no Ponta da Areia. A gente tem a Casa de Juja de Atins, a gente tem a Casa de Juja em Tutóia, que a gente abriu recentemente, e tem o Numar na Península, que é uma proposta completamente nova, muito bacana, que tem 6 meses, mas tem uma reputação já construída fantástica. E a preparação desses funcionários, você leva para outro estado para qualificar São Paulo, a zona, né, da gastronomia, ou não? Toda a preparação é aqui mesmo em São Luís? A gente investe muito em capacitação, muito, muito mesmo. Você vai entender um pouco mais agora. A gente entende que o nosso papel, enquanto a gente quer crescer, tem que estar junto com formação de mão de obra. Sim. Muitas empresas não crescem porque diz que tem problema de mão de obra, não tem mão de obra no mercado, mas não se preocupa em formar. Sim. Então a gente recebe muitos jovens inexperientes e treina, capacita. Então, só para ter uma ideia, a nossa líder geral de cozinha da Casa de Juja começou lavando louça com minha mãe. Nós pagamos um curso, ela aprendeu a cozinhar com minha mãe, nós pagamos um curso de chefe de cozinha para ela, numa franquia muito renomada, e hoje ela é formada em chefe de cozinha e ela é a líder geral. O líder de Tutóia, que estava em Atins, ele começou como servir gerais no restaurante de minha mãe. Aprendeu a cozinhar com ela e hoje ele lidera uma equipe de cozinha. A nossa líder do administrativo começou como caixa de minha mãe. A gente paga a faculdade de administração dela. Ela fez curso no G4, que para mim é uma grande referência no Brasil de capacitação executiva. Ela hoje lidera uma equipe de administrativo. A gente tem o nosso maître, foi para São Paulo 2 vezes, uma para fazer imersão em hotel 5 estrelas, em fazer imersões em restaurantes, e também fazer um curso com o Marcos Freitas, que era o sonho dele, fazer um curso com o Marcos Freitas. Um curso com o Marcos Freitas custa 18 mil reais, só para ter uma ideia assim. Qual empresa do nosso porte paga um curso desse valor para um funcionário que a qualquer momento pode ir embora? Aí as pessoas não fazem o curso porque diz o quê? Não é muito caro, e se ele for embora, eu perdi. Eu aprendi com minha mãe uma vez que ela pagou um curso de gastronomia para uma funcionária nossa, secretária do lar, que aí eu disse: mãe, eu tinha 15 anos, a senhora vai pagar um curso para ela e se ela for embora, meu filho, antes dela ir embora, eu tenho a certeza que eu vou comer bem todo dia. Olha. Então é isso que eu digo, antes do funcionário ir embora, eu tenho certeza que ele vai me dar resultado todo dia. Que bem. A gente levou, em novembro, 5 líderes para fazer curso de gestão de restaurante em São Paulo, para trabalhar em cozinha de restaurante, para visitar cozinhas e operações de restaurantes, para fazer imersão. É uma viagem que você gasta uma boa grana, mas o resultado é sensacional. Então, a gente paga curso de liderança para os nossos líderes, a gente forma líderes. A nossa líder, gerente geral de Tutóia hoje, é uma pessoa que começou como recepcionista. Nós investimos em capacitação, ela virou líder de recepcionista. Nós investimos em capacitação, hoje ela é líder de uma equipe, de uma unidade nova.
Então a gente não só quer crescer, como a gente quer que nossa equipe cresça. Que bom. A gente, para isso, a gente não pode só exigir que a pessoa faça, a gente capacita. A gente tem contrato com uma empresa de treinamento anualmente, ou seja, é regular, não é esporádico. A gente tem 2 psicólogos na empresa hoje. Então, assim, é muito bacana o que a gente faz, o que a gente investe, o que a gente muda na vida dessas pessoas. Com certeza. Com isso, um detalhe importante para você que está aí nos vendo, que muita gente reclama da falta de mão de obra. Sim. Lógico que a gente enfrenta essa dificuldade, lógico, a gente não está imune a isso, mas toda semana a gente tem pelo menos 10 pessoas nos procurando. Indicação de pessoas que estão dentro da nossa empresa ou pessoas que ouviram falar da nossa empresa. E a satisfação, né? Então, a gente hoje seleciona. E eu converso com os líderes o seguinte, nunca a nossa empresa está fechada de vaga. Porque assim, o quadro está completo, não dá para ser agora. Não, a gente entrevista todos. Se a gente percebe que é um bom profissional, a gente coloca para dentro, faz o teste, período de experiência. Se for muito bom, fica. Sai o mais fraco. Entendi. Sempre a gente tem vaga aberta. Porque sempre aparece gente boa. E se eu não tiver ninguém para tirar, eu assumo aquele custo de mais um funcionário, porque eu sei que a qualquer momento aparece outra oportunidade de a gente abrir uma outra operação e a gente já leva essas pessoas. Então hoje a gente tem 3 pessoas treinando para ser líder geral de equipe. Ótimo. A gente tem hoje 5 cumins treinando para ser garçom. A gente tem garçons que começaram como serviços gerais, viraram cumins, que é auxiliar do garçom, e hoje são garçons. E pode ser mestre. Ou seja, todo mundo vê que dentro da empresa há possibilidade de crescimento. Então, mais do que salário, que a gente não paga os melhores salários da cidade, realmente eu reconheço, mas a gente tem um ambiente salutar, um ambiente de crescimento, um ambiente de muito desenvolvimento e um ambiente em que as pessoas, com todas as suas dificuldades, que a gente sabe que é 200 pessoas que a gente tem hoje, somando todas as casas, como é difícil manter a paz, mas que a gente consegue bem isso. A gente tem 2 encontros de liderança por ano, são 28 líderes nas empresas que a gente reúne para fazer alinhamento no começo do ano e no segundo semestre, que vai ser em outubro. Ou seja, é um investimento maciço em capacitação, em desenvolvimento, em treinamento, para que as pessoas possam estar preparadas para suportar o crescimento que a gente está buscando. E eu creio que isso também ajuda no planejamento, exemplo, Dia das Mães, Dia dos Namorados, Dia dos Pais, isso ajuda muito, né, Lula? Planejamento é uma outra vertente que é muito importante na nossa empresa. Em dezembro, a gente faz o planejamento e apresenta no encontro de líderes de janeiro. Em janeiro, todos os líderes de todos os setores, de todas as unidades, têm um calendário estratégico do ano. As datas comemorativas. Não só datas comemorativas, como feriados prolongados. Sim. Então, o feriado do Dia do Trabalho, a gente tem uma sexta que emenda, então a gente já sabe que todas as casas vão ter programação naquele período. Entendi. Qual brinde a gente vai dar para o funcionário? Qual brinde a gente vai dar para o cliente nas datas comemorativas? Qual a verba que a pessoa do administrativo vai ter para decorar a empresa? Então, assim, a gente tem um calendário do ano. A gente passa para a nossa equipe de marketing, tá aqui, ó, até dezembro, tá aqui as datas comemorativas, os feriados, o aniversário da Juju, o meu aniversário, o aniversário da minha irmã, ou seja, já tem o aniversário de toda a equipe que a gente faz todo mês um parabéns. Mas a gente tem todas as datas para que a gente possa saber exatamente, previamente, o pessoal de compras, o que vai precisar abastecer mais. Então tem reunião de equipe para preparar as compras, para que não falte nada. Tem reunião de equipe para fazer banco de horas antecipadamente, porque a gente sabe que a gente vai precisar trabalhar um pouco mais, vai precisar de equipe mais, em vez de pagar hora extra, a gente faz banco de horas. Então assim, é um planejamento muito bacana. Muito bacana mesmo. E eu quero entrar em um tema que... Pode tomar, né? Pode. Gente, eu quero só aproveitar o momento que o Lula tá tomando aqui um suchá. O suchá, ele é... Delícia, gostou do suchá? Nossa, esse daí delicioso. É morango com hibiscos. Só faltou o manjericão, porque ainda vai o manjericão. Mas é uma combinação do suco da fruta com a erva fitoterápica. É muito fácil você fazer. E como você adquire esse e-book? É lá no link
Raíra Carvalho Nutri, @Raíra com 2 Is, Carvalho Nutri, e aí você consegue adquirir o e-book de Suchás e também do Sucos Detox. Muito fácil, muito rápido, saboroso, refrescante e faz bem para sua saúde, tá bom? Voltando aqui, teve um momento da sua vida, que também teve um momento da minha vida, que foi um momento que você me ajudou muito, e eu sou muito grata por esse momento, e foi um desafio que eu creio que ser secretário de saúde. Como foi esse momento para você? Eu acho muito difícil alguém desejar ser secretário de saúde. Verdade. Eu acho muito difícil. Pode ser que algum médico um dia pensou em ser secretário, porque ele não tem noção do desafio que é. Sim. Porque no dia que ele tiver, ele não deseja ser secretário de saúde. Ser secretário de saúde é muito mais uma missão, um sacerdócio, do que um objeto de desejo. Eu fui secretário de turismo no município. Sim. E lá por 2 anos fiz planejamento, fiz tudo, e aí destacou meu trabalho, eu fui chamado para ser secretário de governo, que é a Casa Civil. Sim. Coordenar todas as secretarias e órgãos do município. Foi um desafio muito grande, porque eu não sou político, e é uma secretaria técnica, mas política, porque atende as lideranças, os vereadores, deputados, atende toda a parte política. Mas com o bom trabalho que a gente fez, pautado em planejamento e gestão, que isso eu gosto muito, um dia o governador chamou o prefeito para uma conversa e disse que teria que me colocar na Secretaria de Saúde. Foi uma conversa reservada, então não vou entrar muito nesses detalhes. Sim. Mas fui parar na Secretaria de Saúde, sem saber nada da saúde. Nada. E aí eu sou gestor, então o que é que eu faço? Primeiro eu vou ouvir a equipe. Existiam 10 superintendências, mais alguns órgãos da secretaria que era equivalente às superintendências, como o jurídico, o RH, são 11 mil servidores, 6 mil processos. Sim. Então eu dediquei 4 horas de reunião com cada uma das superintendências nas minhas 2 primeiras semanas, cada um dos grandes órgãos. Então tinha reunião lá com 20 coordenadores, superintendentes, era uma loucura. Mas minha pergunta, para ver até naquela hora, quais os principais projetos? Eram 3 perguntas. Quais os principais projetos? Qual o sonho de cada coordenador? O sonho novamente. E por que eles não haviam realizado até aquele momento? Então eu sabia quais os principais projetos estavam em andamento, qual o sonho do coordenador de ver realizado e por que não tinha realizado. Então eu sabia o gargalo, quem é da administração sabe a teoria das restrições. Sim. Eu queria saber o que impedia e queria saber qual era o sonho. Quando eu sei qual é o sonho, se eu estimular, a pessoa vai dar tudo de si para realizar. E se eu sei quais são os gargalos, muitos gargalos são políticos. Eu podia agir politicamente para que ele eliminasse aqueles gargalos e as coisas fluíssem. E perguntei para todos se havia planejamento, e planejamento não é algo comum na gestão pública, porque tem uma máxima que diz assim, para que planejar se quem entra muda tudo? E aí eu perguntava, muda tudo porque não tem planejamento ou não tem planejamento porque muda tudo? Então vamos fazer. Com aquelas informações, cada um saiu com a missão de levantar 5 metas. Nós tínhamos 1.500 pessoas envolvidas, levantando 5 metas e 5 tarefas de cada meta. Chamei um programador da secretaria, um grupo de programadores da secretaria, e nós criamos um sistema que gerenciava 1.100 e poucas tarefas e 200 e poucas metas. Então eu tinha na minha sala uma TV que eu via todo dia quais estavam no prazo, quais estavam vencendo e quais estavam vencidas. E toda tarefa, eu dizia que a gente tinha que fulanizar a tarefa. Não tinha tarefa da engenharia, tinha do José da engenharia, o telefone tal, o e-mail tal. Então eu pegava meu telefone e ligava lá pro José para saber por que estava atrasado, ou para saber se aquela tarefa que estava no prazo, se estava tudo ok. Então eu acompanhava tudo assim. Pô, não entende saúde, quem entende são eles, quem tem que tocar são eles, eu só tenho que facilitar o processo.
E com isso a gente foi eliminando cada processo, melhorando cada indicador. E quando você vê assim o resultado daquela gestão avançando ao ponto de Hospital Sírio-Libanês vir dizer que o melhor resultado do programa era aqui, de você receber comitiva internacional para visitar sua unidade, para ver o que vocês estão fazendo, porque eles querem copiar. Sim. Quando você vê o Ministério da Saúde chamando sua equipe para explicar o que estão fazendo, porque melhorou. Só para ter uma ideia, um dos grandes desafios que eu abracei foi a marcação de consulta. Nós tínhamos 9 mil marcações de consultas por mês. Só que nós tínhamos 37 mil marcações de consulta de capacidade, analisando a quantas consultas cada médico deveria fazer. Então nós fomos identificar cada gargalo. Às vezes era a pia do consultório que não existia, eu estava quebrado e o médico não atendia. Às vezes era falta de um instrumento. Então a gente foi eliminando todos os gargalos, da engenharia, do orçamento, de planejamento, de compra, de tudo. Nós aumentamos, Raíra, em 7 meses, de 9 mil, sabe para quanto? 247 mil consultas. Nossa. O Ministério da Saúde chamou nossa equipe para explicar lá. Nós zeramos a fila de marcação de consulta. E quem está dizendo isso não é o Lula. Saiu reportagem na Mirante dizendo aquela fila que existia aqui não existia mais. Agora, sabe que hora que eu chegava lá na fila para conversar com as pessoas e entender o que acontecia? Eu chegava lá 4 da manhã. Imagina. Eu trabalhava junto com a equipe. Eu ia pra lá, ouvir, apanhei pra caramba. Você tá aqui, não faz nada, tal. Tô aqui pra te ouvir. Por que você sai do Maracanã pra vir marcar uma consulta aqui na Alemanha? Porque não tem onde marcar lá. Então nós criamos 23 polos de marcação de consulta na cidade. Que legal, gente. Porque a pessoa não tinha que sair pra marcar consulta. Então foi um trabalho fantástico que a gente fez. Então é muito desafiante, mas é possível fazer com vontade e com unir esforços de pessoas que têm sonho em realizar. Sim. E aí chega a pandemia. Sim. Algo novo, ninguém sabia lidar. Sim. Era uma onda que estava vindo da China, na Europa, vindo aqui para as Américas. Na Itália, 1.000 mortes por dia, que a gente achou um absurdo. E no Brasil a gente chegou a ter 3.100 mortes por dia. O maior foi em Manaus, né? 3.000 por dia. Minha mãe foi uma das vítimas. Sim. E a gente não sabia lidar com aquilo. De repente, o maior fabricante de máscaras do mundo fechou as fábricas, que era a China. Sim. E o que tinha de estoque, os Estados Unidos mandou 23 Boeings. Tá lá em E o notícias. respirador também, né? O EPI que pôde comprar com 23 Boeings. Só que não foi suficiente. Sabe o que os Estados Unidos fez? Confiscou cada avião que pousou nos Estados Unidos, no território americano, para abastecer, que tinha respiradores ou que tinha EPIs. Então isso causou uma crise de desabastecimento mundial. Sim. O que acontece com desabastecimento, com escassez? Os preços sobem. Sim. As máscaras subiram 4.000%. Tem matéria no Jornal Nacional mostrando isso. 4.000% em menos de um mês. Então, a gente que estava naquele momento e sofrendo pressão da mídia, pressão do Ministério Público, pressão de pacientes, pressão de acompanhantes, pressão de profissionais. Só para ter uma ideia, São Luís atendia, em todas as suas unidades, 68 mil máscaras por mês em março de 2020. Em abril de 2020, nós atendemos 520 mil máscaras. Acabou todo o estoque em um mês. Porque você sai de 68 para 520 mil. A gente criou uma comissão para avaliar se realmente aquele pânico de todo mundo não estava fazendo cada um usar mais máscara. Então tinha gente que botava 2 máscaras. Que protocolo, que norma dizia que 2 máscaras protegia mais do que uma? Nenhum. Então, além do desabastecimento, tinha um pânico. A gente conseguiu reduzir para 200 mil máscaras em maio. Só que era muita máscara para um momento que não existia. Então, assim, isso tudo com brigas políticas que haviam, me gerou um dano muito, muito sério. Então, eu pago um preço muito alto por esse momento. Você sabe que você era secretária? Sim. Nunca deixei de atender um secretário, hora que fosse. Foi. Nunca deixei de atender um paciente, hora que fosse. Meus telefones, nunca deixei de atender nenhuma ligação, não importa se tinha número gravado ou não.
Nunca deixei de atender um político, nunca deixei de atender ninguém, mesmo os que estavam em casa, isolados, com medo, pedindo favores, e eu estava na rua fazendo. Me isolei da minha família, fiquei em quarto separado, entrava por fora de casa, tomava banho no quintal. Sim. Ou seja, sem contato com a família, totalmente isolado, com medo como todo mundo, mas na rua como todos os profissionais daquele momento. Nós tiramos, por conta de grupo de riscos, 1.600 profissionais em um mês, nós afastamos do trabalho. Então, você tinha menos gente trabalhando, com muito mais estresse. Sim, com certeza. E com desconhecimento total e um medo absurdo de tudo que podia vir a acontecer. Então, é assim, é esse cenário que a gente trabalhou. E eu procurei atender todos, ajudar todos, mas fui atropelado. Buscou ajuda profissional, psicológica nesse período? Assim, eu tinha um suporte muito bom da equipe mesmo, mas eu lidava muito bem, me lido muito bem com pressão. Então, não procurei assim uma ajuda específica. Sim. Mas, assim, é muito pesado, é muito doloroso. Eu ficar 11 horas da noite com o diretor do SAMU no telefone, a gente tentando procurar leito em qualquer lugar de São Luís, sim, porque todas as 12 ambulâncias estavam ocupadas com paciente dentro da ambulância. Isso. E assim, paciente morrendo dentro da ambulância, então a gente tinha que desocupar para buscar outro. E não tinha leito, foi muito louco. Municípios, né? Porque o Socorrão é porta aberta, né? Então vem gente dos outros municípios e você tem que atender. O Hospital da Criança, os Socorrões, foi muito pesado esse momento, foi muito pesado. Mas assim, nada disso me gerou trauma. O que me gerou trauma da gestão pública, é um trauma que eu disse assim, cara, vou carregar para a vida, porque eu não consigo mais me imaginar próximo da gestão pública. É como você é tratado quando você diz não para alguns elementos da política. Aí isso me deixou traumatizado. Então não quero saber nunca mais gestão pública, porque eu sei que eu fui muito diligente, eu fui muito comprometido, eu me entreguei de corpo e alma, sim, colocando em risco assim minha própria vida, sim, deixando a família completamente isolada, sem o abraço do filho, sem o afago da esposa naqueles momentos, todo, sim, mundo isolado em casa, a gente se falava à distância, e mesmo assim você é tratado como eu fui tratado, assim, isso me pesou demais, muito. É uma situação mesmo complicada, porque o sistema da saúde, o sistema político, ele é assim, né? Infelizmente. Mas, trazendo agora para um lado bom, que é a gastronomia, né? A gastronomia regional, a gastronomia maranhense. Gente, vocês precisam ir à Casa de Juja, porque lá tem vários pratos deliciosos, maravilhosos, que vocês vão amar. Camaroada, peixada e tudo de qualidade, tudo, gente, ali fresquinho, a matéria-prima mesmo escolhida ali mesmo a dedo, à mão, que o Lula, ele realmente ele dá de corpo e alma para a gastronomia, e eu assino embaixo, gente, vocês precisam conhecer a Casa da Juja, precisam conhecer o Numa, que vale a pena, tá bom? E agora você tá com um projeto novo, né? Eu tive a oportunidade de conhecer ali a Casa do Oleiro, né? Que você está em parceria com o pastor, e conte para nós um pouco desse projeto de ensinar, né, mais o público cristão nessa área de liderança. Bom, é legal, assim, esse momento da pandemia, que tudo que aconteceu na minha vida me botou pro chão, assim, acabou todas as minhas bases, referência, tudo. E eu disse, cara, tem que procurar alguma coisa, né? Eu vou procurar, sim, Deus. E eu disse para uma amiga assim, ora por mim, porque teu Deus é mais forte que o meu. E ela disse, não, nosso Deus é igual, você que nunca procurou intimidade com Deus. E eu disse, pois eu acho que é isso que eu preciso. Então naquele momento eu comecei a buscar intimidade, li a Bíblia toda, meditei a palavra e comecei a incorporar aqueles princípios na minha vida. Não que não estivesse, mas eu achava que estava, mas era incipiente. Quando a gente realmente busca intimidade com Deus, a gente entende que a gente nunca foi próximo. E eu realmente mergulhei nisso. E ao entender a palavra, a gente entende que ser forte, ser grande, quando segue os princípios de Jesus, essa ordem é invertida. Eu sou dono da empresa, eu tenho um funcionário, ele tem que me obedecer porque ele está sendo contratado para fazer aquilo. Sim. Isso é a lógica dos homens.
A lógica de Jesus não é inverter. Quanto mais eu sirvo, maior eu sou. Quanto menor eu me coloco, maior eu pareço. Então eu peguei essa lógica para minha vida. Eu disse, cara, eu preciso servir as pessoas. Eu preciso servir mais. E frequentando a igreja, eu percebi, chamando alguns amigos, que poucos empreendedores, empresários vão. Muita gente já vai hoje. Sim. Muita gente vai porque quer alguma coisa, quer segurar alguma coisa. Mas não é o mergulho que eu experimentei. E eu queria levar um pouco disso. Minha vida está mudando. Eu estou tendo muitas bênçãos. Muita coisa boa acontecendo na minha vida. Assim, coisas inimagináveis mesmo. Nada que acontece na minha vida hoje eu posso explicar do ponto de vista natural. Tem que, só o sobrenatural explica. E eu disse, eu quero levar um pouco mais disso. E eu estou 1 ano e meio maturando essa ideia com o pastor. E aí surgiu a ideia do Empreendedores em Cristo. Esse nome me ocorreu na mente, falei para ele, ele gostou. E eu disse, eu não queria que fosse um culto, eu queria que fosse uma aula de gestão e liderança e princípios bíblicos, ou uma palestra, qualquer coisa que fosse, mas que não fosse culto, um culto propriamente dito. Tradicional, né? Eu queria falar de liderança e gestão, que é uma coisa que eu estudo muito, e queria atrelar princípios bíblicos, que é outra coisa que eu leio muito e acredito muito. Então, fizemos o primeiro encontro, que foi para mim maravilhoso. Pude falar lá de recrutamento, seleção e engajamento de equipe. Mão de obra. Essa é uma dor muito latente nos empresários. Eu sinto isso também, conversando com pessoas, eu sinto que isso é uma das maiores dores. Então eu trouxe essa dor baseada em princípios bíblicos, falando como eu lido com isso nas empresas, no dia a dia. E me admirou que você também falou sobre os discípulos, né? E eu achei muito interessante. Pois é, como é que Jesus recrutou discípulos? Como é que ele engajou os discípulos? Como é que ele distribuiu função aos discípulos? Tem muito ensinamento na Bíblia. Às vezes a gente pensa que negócios estão ligados a Salomão, estão ligados a Provérbios. Na realidade, tem a Bíblia toda, tem ensinamentos de liderança e gestão. Toda. Então era essa a ideia. É um encontro que vai ser mensal. Sim. A gente vai ter um momento, só que assim, não é nem sempre é o Lula falando. A gente quer que outras pessoas também se interessem de lá, pessoas que possam dar testemunhos, que a partir daqueles encontros tiveram mudança. Eu tenho uma grande mudança hoje mesmo. Eu fui ao interior aqui perto com meu filho, que a gente foi ver um negócio lá. 1 hora de viagem, a gente conversando, e ele disse assim, papai, gostei demais de ontem, eu quero ir mais. Olha. E toda vez que eu chamava para ir para a igreja, ele nunca ia. Eu disse, no teu tempo tu vai. E ontem ele foi, disse, olha, mas esse dia eu quero você. Semeou, e ele disse, né? papai, eu gostei demais, eu quero ir mais vezes. Ou seja, para mim isso já valeu esse momento, né? Ele gostou de ter visto, porque ele disse, olha, eu entendi muita coisa que às vezes eu escuto o pastor falando e não entendo. Isso. Por quê? Porque traz para o nosso cotidiano, traz para o nosso dia a dia e traz para a gestão que faz parte do nosso dia a dia mesmo lá em casa, né? Ótimo. Então foi muito bacana, gostei muito. Os feedbacks que eu recebi de ontem para hoje assim são fantásticos. Então acho que valeu a pena, foi Deus inspirando, não é um projeto meu, é um projeto dele. Eu sempre pedi que eu queria servir, quero servir mais. Tudo vem inspiração dele. Então o projeto ele vai abrir portas também para outros profissionais, né? Sem dúvida nenhuma. A ideia é que esse projeto não está todo formatado, mas a ideia é que outras pessoas venham também falar de suas experiências em gestão atrelada a princípios bíblicos. Essa é a espinha dorsal. Sim. Gestão e liderança baseada em princípios bíblicos. A partir daí, cabe qualquer pessoa falar, cabe pessoas testemunharem, porque também a ideia é que cada encontro gere um desafio. Sim. Eu lancei um desafio, Sim. né, para você falar com uma só pessoa, ligar para essa pessoa, se encontrar com essa pessoa e perguntar como eu posso ser mais útil para você, Isso é muito como eu bom. posso te ajudar a melhorar tua vida, como eu posso te melhorar, como eu posso te ajudar a crescer. Pô, uma pergunta poderosíssima. Isso. E ontem mesmo, minha irmã mandou mensagem para uma pessoa que ela queria ajudar. E a pessoa ficou muito grata com aquela mensagem, disse, olha, eu sempre me inspiro em vocês, aprendi muito com vocês, levo os conhecimentos da minha vida, adorei sua mensagem. Então, é muito legal isso. É muito bom ouvir esse feedback, né, da pessoa, muito maravilhoso. Lula, bora fazer um ping-pong rapidinho? Boa, vamos. Para finalizar? Vamos lá. Quem é Lula? Vamos dizer assim, em primeiro lugar, sou filho de Deus. Deus vivo, temo a Deus, tudo na minha vida está ligado a Ele. E como eu me apresentei no começo,
amo ser filho da minha mãe Júlia, do meu pai Lula, e amo minha família. Minha esposa, meu filho, minha irmã que está do meu lado nessa batalha da casa de Júlia. Então, amo minha família. Esse é o Lula. Uma pessoa simples, de gesto simples, muito recluso e amo trabalhar. Sou doido por trabalho, eu acho que até demais. Né? Assim, se você me chamar para trabalhar 48 horas, eu vou trabalhar. Se me chamar para sair, eu já vou ficar todo cheio de desculpa. Apesar de saber que eu preciso de vez em quando também, mas eu amo trabalhar. Lula empreendedor? É o cara que ama criar e executar. Eu adoro ver aquilo que está na minha cabeça sendo executado. Lula atleta? Faz parte da minha rotina. Antes eu brigava, cara, vou ter que achar um tempo para academia. Acabei com isso com uma solução. Academia, atividade física passou a fazer parte da minha rotina diária, como se fosse uma reunião do dia. Então, ou eu vou correr, ou eu vou para academia. Adoro luta, então vou voltar para o Muay Thai, que eu parei depois que eu tive um acidente no joelho. E gosto de atividade física e faço todo dia. Melhor comida? Essa é fácil. Carne moída, torta de carne moída, panqueca de carne moída, mexido de carne moída. Onde tiver carne moída, eu troco por qualquer comida. Melhor viagem? Qualquer viagem que eu faça com minha esposa e meu filho juntos. Ótimo. Qualquer viagem, em qualquer lugar. O maior desafio da sua vida até hoje? Construir 10 casas de juros até dezembro de 2028, porque eu não sei gerir 10 casas. Então eu desejei isso, coloquei na mão de Deus, está no meu coração, então eu estou me preparando para ser o gestor de 10 casas. Eu estou, junto com o planejamento, eu também estou me preparando, porque eu ainda não sei gerir 10 casas. É o maior desafio. Sonho? Boa, bacana. Sim, eu tenho alguns, mas inaugurar essa 10ª casa de Juja é um sonho que está assim, muito forte no meu peito. Lula, quero agradecer pela oportunidade, muito bom ter conversado com você. Gente, esse foi a primeira temporada do NutriCast. O Lula Filho é o primeiro convidado e acompanhe nas redes sociais, no YouTube, no canal Raíra Carvalho Nutri e também no Instagram Raíra com 2 Is Carvalho Nutri. Então, espero que você tenha gostado. Aproveite para compartilhar, dá o seu feedback aqui e vai vir outros convidados também da área da gastronomia, da nutrição, empresários também nesse ramo de artigos de cozinha, tudo nesse meio de alimentação. Muito obrigada, Lula. Pode dar suas considerações finais. Bom, foi um prazer, acho que foi um bate-papo fantástico, franco, aberto. Eu gosto quando é assim, né, sem vírgulas, falando tudo. Fiquei muito feliz, foi um podcast bacana e muito feliz com o seu projeto, que eu desejo muito êxito, que Deus abençoe muito e abençoe a cada um que está em casa e suas famílias, sua vida também, que Deus proteja. Deus abençoe e até o próximo.